Sempre fui de família muito humilde. Morava numa casinha simples, tem até uma foto depois que o Brian vai pôr aí. Meu pai bancário, do Banespa, minha mãe do lar. Minha mãe estudou só até a 4ª série, minha mãe não tem formação nenhuma. Então eu não venho de família rica, não vim de família de berço de ouro. Não tive patrocínio, não tive ninguém que bancou nada por mim. E aí, nesse período, morava numa cidade de Ribeirão Bonito, tem 12 mil habitantes, acho, 8 mil habitantes. Uma casinha bem simples. Meu pai, minha mãe, eu, filho do meio, tenho um irmão mais velho, 2 anos, Rodrigo, e minha irmã mais nova, a Rafaela. E nunca nem meu pai nem minha mãe forçou eu para estudar. E beleza, se não forçou, molecão novo, cidade nova, o que ele queria? Bagunça e menininha, né? Não é? Umas loucuras assim, mas é assim. E aí quando eu tinha 17 anos, eu perdi meu pai. Meu pai faleceu de câncer no cérebro, foi a primeira pancada firme assim. E aí não tinha muito o que fazer nessa época, porque não tinha uma orientação ali por parte da família, sabe? Quem que ia me orientar? Minha mãe com 4ª série, né? Meus tios moraram tudo fora. De Ribeirão Bonito, meus tios moravam uma parte em Dourado, que é uma cidade perto, e outra parte em São Carlos. Ok, ué. Fiquei nessa vida meio solta e eu fiz de tudo que eles já imaginaram. Eu fiz uma relação, eu não vou trazer cola e nem falar cada uma delas, mas eu trabalhei em 33 lugares. Rodei de tudo. Já fui pintor, trabalhei como pintor. Já tive lanchonete, tentei empreender milhões de vezes. Quebrei, vocês não imaginam quantas vezes eu já quebrei. Muitas vezes. Limpei piscina, fiz jardinagem. Aí meu primeiro emprego mais sério foi quando eu fiz 19 anos, que eu engravidei a namorada. Aí a responsabilidade veio. Pá! E é diferente falar de ter filho hoje e falar de ter filho 26 anos atrás. As duas famílias se reuniram, a minha família e a família da Claudimara, da mãe do meu filho. Imagina o que não aconteceu. Vocês são bons para fazer, vocês não têm que casar. Essas conversinhas que a gente escuta. E ok, vamos lá, né? Vamos sustentar, vamos honrar o papel de homem. E aí o primeiro emprego foi numa funilaria. Funilaria do João Françoso. Existe ainda, Patrick? Patrick mora em Ribeirão Bonito. É uma rua que sobe para um bairro bem pobre, na Malvinas. E nessa funilaria eu trabalhava, chegava lá às 6 horas da manhã, né? Na funilaria. E o João Françoso sempre foi um cara muito doido mesmo, de tomar pinga pra caramba, sabe? Aí chegava na funilaria lá, volta e meia, ele tinha uma cartucheira no lado. E tomando pinga. Sempre tudo muito enrolado, o João Françoso, né? E aí eu trabalhei lá por algum período, mas alguma coisa me incomodava, porque o trabalho de se lixar carro, gente, não é um trabalho para qualquer um. A mão esfarela por causa da lixa e água o dia inteiro, se esfarelando ali, lixando o carro. Não tinha maquininha, não. Maquininha é só para funilarias maiores. E aí fiquei lá um período, chegou uma hora que eu não aguentava mais, eu mudei e fui para um supermercado 7 de setembro. Um supermercado pequeno que acho que hoje é do Opini, que comprou lá. Trabalhei mais um período no supermercado, também muito insatisfeito, com filho para criar, mas já tinha filho, precisei crescer, precisava sair. Aí fui trabalhar numa empresa que chama H2 Pneus de São Carlos, que faz alinhamento, balanceamento, escapamento, esse tipo de serviço. Eu comecei como manobrista na empresa, estacionando o carro. E aí foi, um serviço braçal, um atrás do outro, tudo braçal, nada de usar cabeça. E eu pulei um monte de serviço. Aí teve uma fase que eu estava trabalhando como ajudante de cozinha no Posto Grau. Todo mundo conhece Posto Grau, né? E aí esse posto ficava a 8 quilômetros do pedágio de Tirapina de São Carlos, o último pedágio chegando em São Carlos lá. E eu fui acho que umas 12 vezes a pé no meu dia de folga, porque era 5 por 1. Aí no meu dia de folga, eu ia lá e pedia emprego. Eu ia lá e pedia emprego. Até que o cara uma hora falou assim, não tem mais o que fazer, esse moleque não para de assistir. Aí ele me deu o emprego. Foi meu primeiro emprego que eu tive que parar de trabalhar braçal para trabalhar com a cabeça fazendo troco. Olha que serviço pesado, hein? Fazer troco, já era uma dificuldade já. Mas foi meu primeiro serviço que assim, dava dor de cabeça de você ter que parar para pensar, para fazer o troco e não errar. E errei muito dinheiro no começo, mas errava muito. É que tinha uma quebra de caixa lá que ajudou, senão acho que o meu primeiro salário ia ficar em erro. E aí fiquei no pedágio mais ou menos 1 ano e meio. Ali para mim foi uma transformação porque eu entendi que sem qualificação profissional, e eu não queria fazer faculdade, sem qualificação profissional, eu não ia para lugar nenhum. Mas na minha veia corria ainda o empreendedorismo. Aí eu tinha um consórcio que eu tinha um Gol geração 3. Eu acabei pegando o dinheiro do Gol, acabei pegando o dinheiro da restrição do pedágio e fui montar um bar aqui no terminal rodoviário Bresser, que era na frente de uma rodoviária que é para BH, não sei se vocês conhecem. Aí montei uma lanchonete aqui, beleza, lanchonete legal, chegou a ter 18 funcionários da lanchonete, eu e mais um cara, mais um sócio, o Reginaldo César Gatti, o Preto. Chamava ele de Preto. A rodoviária fechou. Todos os ônibus do Bresser foram para o Tietê. O que aconteceu?
Quebrou. Já vai eu voltar para Ribeirão Bonito com um caminhão cheio de panela, não tinha o que fazer. Enche o caminhão de panela velha, vamos embora para Ribeirão Bonito. Aí cheguei em Ribeirão Bonito, fiquei pipocando de um monte de lugar para o outro, não tinha mais o que fazer, sem dinheiro nenhum, zerado de novo. E aí eu me arrisquei. Agora eu vou ter que, pela terceira vez, eu vou tentar faculdade. Eu tinha tentado faculdade de Direito, fiz por 2 anos, não aguentei. Na época eu estava lá na H2 Pneus. Depois, de um segundo momento, tentei administração, minha mãe foi na faculdade, sustou tudo o cheque, falou, o moleque é muito louco, não tem condição de se formar, tira ele daí, só está gastando dinheiro. Saiu pela segunda vez. Aí na terceira eu falei, agora não tem jeito. Agora eu vou ter que ir para faculdade. Aí entrei na administração. Sabe quantos anos eu tinha quando entrei na faculdade de administração? 29. Não era mais bebê. Já tinha apanhado pra caramba. Não tinha saída. Aí entrei na administração, estava trabalhando no Grupo Pão de Açúcar, no Extra Eletro em São Carlos. E aí foi o meu primeiro choque com venda, porque o salário era horrível. Era R$ 1.200 registrado e não tinha hora extra. Você poderia trabalhar o horário que você quisesse. Se a sua comissão passasse 1.200, você ficava com a comissão e perdia o salário. E aí a Ruth era minha gerente, uma baixinha desse tamanho, morena, que era uma carniça, mulher. Rapaz do céu. Aí, quantas vezes passou 1 mês, passou 2 meses, entrando no 3º mês de experiência, eu fazendo faculdade, não dava nem para pagar a faculdade, com filho para criar. Chamei a Ruth, Ruth, não sei vender. Não gosto de vender, odeio vender. Você não quer deixar eu limpar todas as TV, ficar tirando pó, ficar ajudando essa molecada, dando suporte aqui, eu não vendo? Deixa o pessoal vender, eles vendem bem. Ela falou, se você não vender, eu vou te mandar embora. Foi a minha primeira pancada assim mesmo, mas meteu a boca. Eu acreditei que você tinha potencial, você tem que vender, aprende a vender. Aí eu fui devagarzinho, aprendendo a dar desconto, atendendo cada vez melhor o cliente, e assim foi. Chegou uma hora que eu estava entre os primeiros de venda dentro do Extra. Aí o salário já era um pouco mais bacana, chegava em 2.800, 3.000 reais. Estava aguentando pagar a faculdade já. Aí batalhei ainda mais na faculdade e consegui conquistar uma bolsa. A primeira bolsa foi a bolsa de FIES, que era um financiamento. Eu tinha que pagar depois que eu se formava. Fiz o primeiro ano através de FIES. A partir do segundo ano eu ganhei uma bolsa Escola da Família, que eu nem sei se tem hoje. É um programa do programa Ayrton Senna. Existe ainda? Eu fiz Escola da Família. Eu fiz 3 anos e meio Escola da Família. Foi entre o primeiro e o segundo semestre. Só que nesse período, era trabalhando de segunda a sexta, sábado, domingo, das 8 da manhã às 6 da tarde, dentro de uma escola pública, num bairro de periferia, geralmente. A cidade era assim, entre os bairros mais carentes da cidade. Você tinha que ficar lá, cuidando de criança e ajudando criança. Aquilo ali foi uma segunda, talvez, grande transformação mesmo. Porque você percebe que, dependente da classe social, todo mundo precisa de ajuda, mas a ajuda é diferente para quem está naquele nível lá. É totalmente diferente. Ele não tem base. Se ele voltar para... Eu não tinha estrutura familiar, mas a minha ainda era 20 vezes superior àquela molecada que estava naquela escola. Eles voltavam para casa, eles tinham problema de droga, de mãe prostituindo, de falta de comida. Era um negócio absurdo. E eles iam para a escola muitas vezes para comer sopa que a gente servia lá, né, sábado e domingo. Então era um negócio bem pesado assim mesmo, mas é 3 anos no meio desse ambiente, que transforma, não tem como não transformar. Eu tive muito gestor bom, as diretoras da faculdade, que realmente pegava firme para fazer com que os alunos ali entregavam o máximo. Então, dei aula de informática, dei aula de futebol, dei aula de educação física, fiz um monte de coisa bacana e fui crescendo. Quando eu estava mais ou menos com 1 ano de faculdade, eu comecei a bater na porta do Santander do mesmo jeito que eu tinha feito lá no pedágio. Eu ia lá, Toninha, lembro até hoje, uma mulher gigante, que era diretora operacional do Santander, agência 0024, eu ia lá cada 15 dias. Toninha, me arruma um estágio, estou no banco, meu pai é bancário, meu pai veio do Banespa, meu sonho é trabalhar no banco, deixa eu trabalhar no banco, Toninha, eu preciso trabalhar aqui. E aí naquela fase era Banespa ainda, era uma dificuldade absurda para ser estagiário dentro de banco público, não podia, tinha um monte de burocracia. E eu continuando com essa insistência, até que chegou uma hora que estava no meio da fusão entre Banespa e Santander. Aí eu falei, agora é minha vez. Porque se o Santander entrar, não é mais órgão público, eu vou poder entrar num lugar onde eu quero trabalhar no banco, quero ser bancário, estou fazendo faculdade para isso. A Toninha me deu uma chance e eu entrei no banco. Aí eu fiquei no banco por 2 anos e pouco no banco. Entrei como estagiário e saí como estagiário. Como está no meu currículo hoje? Executivo do Santander. Estagiário, não fui executivo do Santander. Nos últimos... É assim ou não é? Aí chegou nos últimos períodos ali, acabando meu estágio, acabando minha faculdade, vai contratar ou não vai, sentei na mesa com o Fusaro, Antônio Marcos Fusaro, o gerente-geral da agência. Tinha um comitê de crédito que sentava todos eles, ficava liberando o empréstimo, financiamento, abertura de conta, é o comitê de um banco normal. E aí todo mundo saiu, eu falei, Fusaro, preciso de 2 minutos. Ah, ok, menino. Ele não sabia nome de ninguém dentro da agência. Ok, menino, fala aí. Falei, estou com uma oportunidade melhor. Você vai me contratar ou não? Porque senão eu preciso ir.
tô acabando a faculdade, já não tenho mais para onde ir, tô fazendo um MBA, já estava matriculado no MBA na FGV, Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. Aí o Fusaro nem levantou a cabeça. Ô menino, quem tem oportunidade maior, pega, não deixa nem falar. E eu sempre fui muito encrenqueiro. Hoje eu tô melhor, gente, ó, tô até meditando já. Aí eu falei assim pro Fusaro, tudo bem, só tô te avisando que só vou até segunda-feira então. Aí segunda eu vou parar. E eu não tinha emprego. Eu blefei e me ferrei. E aí eu era gerente de um carteirão, mesmo sendo estagiário, eu era gerente de um carteirão. Carteirão é um gerente que cuida de pessoas físicas. E eu cuidava de muita gente. E todo mundo que sentava na minha mesa, eu perguntava o que fazia. Para mim pedir emprego. Eu falei, só tenho uma semana para arrumar um emprego agora, tô fodido. Aí sentou Scarpinelli, uma pessoa na minha frente. Ele era gerente de venda da São Carlos S.A., que é uma empresa de embalagem, papelão. E eu falei para ele, tá acabando meu estágio, não tenho pra onde ir, queria tanto arrumar um emprego. Ele falou, você é um bom vendedor, você não quer tentar lá comigo? Eu falei, quero, quanto ganha? 1.800 registrado. Eu falei, ok, eu quero tentar. Aí, logo no dia 16, assim, eu lembro até a data, era bem próximo, eu fui lá e comecei a trabalhar na São Carlos S.A. Saí do banco. Trabalhei 6 meses lá, era uma empresa arcaica, muito, muito, muito atrasada. E eu acho que lá foi meu primeiro serviço de consultoria que eu fiz na vida, porque eu entrei como funcionário e ficava putaço, porque era fax. Os e-mails, era tudo e-mail, venda1@sãocarlos.sa, não tinha nem nome das pessoas. Todo mundo sem telefone, eram os carros todos antigos, e a empresa muito poderosa financeiramente. Aí eu fiz um relatório em PowerPoint, né, tudo bonitinho, pedi para o Scarpinelli que eu queria falar com ele. Me arruma pelo menos uma meia hora, eu quero te mostrar um negócio. Aí eu sentei com um monte de PowerPoint impresso na mesa dele e apresentei aquilo para ele, tudo que ele precisava fazer para crescer o faturamento da empresa. Precisava contratar SDR, que nós chamamos hoje, naquela fase era o call center. Precisava contratar call center, precisa pegar os clientes que não compram mais e ligar. Dei uma consultoria para ele lá. Ele pegou a folha, virava assim, já está sendo feito, já fiz, não tem dinheiro, a diretoria não aprova. E aí o que aconteceu comigo naquela época? Você dá aquela brochada, né? Fala, puta merda, eu vou continuar nesse lugar. Tocava o sino, aquela corneta que toca indústria, pra você ir embora 6 horas, aquilo ali me deixava... Eu sempre trabalhei 10, 12 horas por dia e adoro fazer isso, 14 horas. E aí... Beleza, não vou ficar aqui, né? Aí, de tanto, acho que eu ficar desconfortável na empresa, acabou tendo um desligamento entre eu e eles lá, fiquei desempregado. Ok. O que eu fiz? Peguei minha base de e-mail do Santander e comecei a disparar e-mail para todo mundo que eu conhecia. Presta o serviço de consultoria, SAF e consultoria. E mandava e-mail, eu não tinha nem e-mail, tenho e-mail até hoje, rogeriosaf@hotmail.com, não tinha e-mail corporativo. E mandando e-mail, socando pau, não tinha nada de arte, era um negócio muito ruim na tela, escrito tudo, letras coloridas. Caiu o primeiro cliente, Alessandra e Marcos, da AMC Hidráulica e Pneumática. Eu gostaria de ter mais interesse sobre o trabalho. Aí eu fui lá, conversar com ela, não tinha carro, peguei o carro emprestado da minha mãe, aí cheguei para falar com a Alessandra. A Alessandra falou assim, meu problema é venda, eu não consigo vender mais. Faz 4 anos que eu estou no mesmo faturamento, eu não cresço. Falei, opa, isso daqui acho que eu sei dar um miguezinho. Isso aqui eu vou dar uma boa enrolada, entendeu? Eu vou conseguir segurar mais 3 meses aqui. Aí foram 3 cheques de R$2.600. O meu primeiro contrato. Foi bom. Puxa vida, gente. Aí, beleza, peguei, mas ainda muito inseguro, né? Porque eu estava acabando o MBA na FGV, então a FGV era R$1.500, acho que até hoje é esse preço. Com filho para criar, morando sozinho em São Carlos, e um único cliente pagando ali 3 parcelas de R$2.600. Ou seja, eu estava com o rojão atrás de mim ainda, não tinha muito escapatória. Aí chegou nessa fase aí, eu falei, putz, e agora, o que eu vou fazer? Eu preciso de uma estabilidade. Vou tentar consultoria, mas eu preciso de uma estabilidade. Comecei a dar aula na faculdade em São Carlos. Dei na Unicep, dei na FADISC e dei numa outras escolas mais menorzinhas, mais técnicas. Nesse período que eu comecei a dar aula, eu tinha a remuneração da aula e tinha mais um cliente me pagando. E os próprios alunos começaram a me gerar indicações, porque eu falava que era consultor de empresa. Aí o segundo cliente foi Supermercado Colorido em Água de São Pedro, que é 100 km de São Carlos. Antônio Altos é o nome do proprietário. Aí eu saía às 5 horas da manhã, ia lá para o supermercado, 12 parcelas de 1.800. Aí eu aprendi que eu tinha que vender mais longo o contrato, para ter mais estabilidade financeira. Coloquei multa no contrato, você me paga 3 meses se você sair. Tudo certinho, fechei o contrato e comecei a prestar o serviço, meu segundo cliente. E assim foi. Segundo cliente, ok, tranquilo, dando aula em 2 faculdades, mais uma rendinha aqui, opa, estou me encaixando. Está ficando interessante esse negócio. A faculdade de Direito de São Carlos estava um caos. Me contratou para fazer a contabilidade. Rapaz, nem a minha contabilidade eu sei até hoje. Mas eu vendi lá atrás. Há 16 anos atrás eu vendi. E aí vem a primeira lição para vocês. Vende, não importa quem entrega.
Vende. Ah, mas eu não sei quem faz. Vende. Vai ter quem entrega. Nós estamos com mais de 50 pessoas dentro do grupo da SAF hoje. Naquela época eu era sozinha. E eu vendi contabilidade. E aí o que eu fiz? Eu saí desesperado para contratar um contador. E contratei o Evandro Eugélio, que sabia menos que eu, coitado. Aí contratei ele. Aí nós começamos a fazer a contabilidade da FADISC, e precisava fazer a contabilidade porque era a aprovação do curso de administração para o MEC. O MEC exigia o balanço, a contabilidade, tudo bem feitinho. E aí nós pegamos para fazer, fizemos um serviço com excelência, entregamos no MEC, o MEC aprovou. O Fábio Honda, que era o dono, pá, se iludiu com a gente. Nossa, a molecada vai salvar a FADISC. A FADISC já estava quebrada já. Falei, beleza, vamos lá. Ele estava tão duro que eles não tinham dinheiro, o dinheiro caía do aluno na conta deles, dava penhora, eles não conseguiam pagar os professores. E aí ele veio falar, nós estamos com esse problema, o que eu faço? Eu falei, eu vou abrir uma empresa de cobrança, o boleto entra para minha conta, eu pago os alunos. Deu certo. Ele falou, como é que vai ser a cobrança? Eu falei, 3%. Fiquei rico. Ali eu fiquei rico, foi o primeiro grande cliente. Pum, movimentava uma fortuna na minha conta, fechou o mês, 3%. Aí a vida transformou mesmo. Foi o primeiro grande cliente, assim, que foi o terceiro ou quarto cliente. Uma empresa de cobrança. E começou a entrar muito dinheiro, eu já tinha acabado a faculdade. Aí eu estruturei a SAF.